pessoal, estamos aqui nesse momento agora para podermos falar um pouco da disciplina, né, de educação e saúde, e eu quero conversar com vocês sobre o material que eu mandei. Nós temos uma apostila sobre o ECA, que nós já estudamos, uma apostila que fala sobre a saúde, algumas coisas emergenciais que nós temos que fazer com as crianças e algumas coisas emergenciais que devemos fazer conosco, profissionais da educação. E agora eu mandei essa apostila falando de ações de promoção da saúde escolar, avaliação das condições de saúde das crianças, dos adolescentes e jovens que estão na escola. Não vou ler a apostila, porque eu acredito que inclusive vocês já tenham lido, mas eu quero passear por ela para mostrar algumas coisas importantes, né? Vocês vão ver que ela vai falar muito sobre a avaliação através dos técnicos de saúde. Eu entendo, né, que os técnicos de saúde é que são importantes nesse momento, mas eu entendo também que o nosso papel na escola, ele é fundamental. Então não adianta ter o técnico de saúde, mas não ter a visão do professor sobre a saúde daquela criança, tá? Então quando se fala em avaliação clínica e psicossocial, isso aqui é uma avaliação aonde essa criança vai passar realmente por um programa de saúde na escola. Então não sou eu, professor, que vou fazer, mas eu preciso saber que isso pode estar acontecendo, né? Aí nós temos a questão das situações comuns na saúde escolar, que é a avaliação para a prática de esportes, né? Nós precisamos trabalhar com a prevenção. Então, toda criança, antes de fazer esporte, ela, para poder participar com segurança de uma atividade desportiva, a gente tem que passar por uma avaliação para a prática desse esporte, né? A questão da saúde mental dessa criança também é algo bastante importante. A escola é um cenário que possibilita essa observação, tanto a curto como a longo prazo, do comportamento dessas crianças. É na escola que a gente vai descobrir muitos transtornos dessa criança, comportamentos agressivos, né? Quando você percebe essa criança muito sonolenta, com retraimento social, né? A questão do assédio moral, a questão do bullying. Então são coisas que vão trazer um transtorno psiquiátrico, às vezes, dessa criança, que vai impedir o desenvolvimento cognitivo dela. E quem é que vai descobrir isso? Quem que vai estar com o olhar sobre essa criança? É você, professor. Eu espero que vocês não estejam estranhando a questão do barulho, é porque começou uma chuva muito forte, mas eu vou tentar continuar gravando aqui para nós, tá? Na verdade, eu vou passar só pelos temas mesmo, para vocês saberem a importância. A questão das crianças deficientes, né, que é outro tema importante. Além da saúde mental, a questão relacionada à saúde do escolar com deficiência, né? E aí nós precisamos saber os direitos das pessoas com deficiência, né? Precisamos conhecer algumas leis aí para ver como que a gente vai trabalhar a comunicação, as condições gerais de saúde, de aprendizado dessa criança, né? E aí nós vimos também a questão da atualização do calendário de vacina. Vocês sabem, muitos de vocês trabalham já em creches, que um dos documentos necessários para essa criança fazer a matrícula na creche é o calendário de vacinação. E nós, professores, não podemos deixar jamais de estar cobrando, né, dessas mães a questão da vacinação dessas crianças. Então, nós somos os
porta-vozes, né, desse cuidado em relação às vacinas. E eu coloquei aí o calendário básico de vacinação das crianças, que é bom a gente saber, né? Até porque às vezes tem alguma dessas enfermidades que você nem sabe o que é, né? E aí é bom que você pesquise, tá? O calendário de vacinação de adolescentes também, que é importante, certo? A gente está sabendo aí, conhecendo um pouco também. A gente precisa estar de olho na questão da pressão arterial dessa criança. A gente descobre muita criança, né, que na escola, diante da avaliação, durante a rotina dessa criança, a gente tem diagnósticos mais precoces de problemas arterial, né, nessa criança. E aí muito pode estar associada à questão do excesso de peso, nível reduzido de atividade física, ingestão inadequada de frutas e vegetais, consumo excessivo de sódio, tá? A criança que tem hipertensão grave na infância, ela pode ter encefalopatia hipertensiva, ela pode ter convulsões, acidentes vasculares cerebrais, insuficiência cardíaca, né? Na fase adulta, mas também a gente sabe que tem muitas crianças que podem apresentar um quadro mais leve, então a gente tem que estar de olho também. Então a gente tem que conhecer um pouquinho da questão da pressão arterial, precisamos passar um pouquinho pela questão da avaliação da acuidade visual, como que eu descubro uma criança que tem dificuldade visual dentro da minha sala, né? O exame de olho é uma parte importante da rotina, só que às vezes a detecção da doença ocular vem de maneira assintomática e vem na sala de aula, né? Às vezes você chama o pai para conversar, ele fala, mas ele nunca apresentou problema de vista, ele nunca reclamou. Claro que ele nunca reclamou, porque ele assiste a televisão colada, ele fica na internet, né, no celular dele colado ali naquele celular. Então, realmente, o pai não está percebendo que há uma dificuldade visual. Mas nós, professores, detectamos muito problemas precoces dentro da sala de aula. Então, por isso, precisamos saber um pouquinho sobre a acuidade também visual, tá? Aí, o que eu coloquei aqui? Eu coloquei a questão da... Espera aí que nós estamos ainda em processo de aprender a fazer, né? Então, tá dando ainda alguns tilts aqui, somem as telas, mas enquanto a tela vai abrindo novamente, o que eu quero dizer para vocês é isso, né? Professora, mas por que eu tenho que saber tudo isso? Eu não sou médica, eu não sou enfermeira, mas nós, enquanto profissionais da área da educação, nós somos um pouco de cada coisa. E muitas das doenças, sejam elas mentais, físicas, psicológicas, né, elas vão aparecer primeiro nas nossas mãos. Quantas vezes eu já tive alunos que eu descobri que era cego totalmente de um olho, eu já descobri aluno surdo totalmente de um ouvido, eu já descobri crianças com pressão arterial altas, porque teve convulsões nas minhas aulas. Eu já descobri tantas coisas e eu sou uma simples professora. Mas eu precisava saber. Eu falo que eu não tive esse conhecimento, eu não tive a oportunidade de ter esse conhecimento quando eu estava nos bancos da universidade. Então, se você está tendo, às vezes você fala, ai, que material chato, não é legal de ler, parece que é coisa mais para médico. Mas assim, o que eu quero? Que você amplie o seu conhecimento. Se de tudo isso ficar um pouquinho, já tá bom demais, né? Então vamos retornar aqui a nossa tela. Nós estávamos na parte da acuidade visual, né? E aí passamos pela avaliação de vacina e aí fomos para a questão da acuidade visual. Aí nós vimos que tem alguns sintomas, né? Sinais que essa criança vai dar de distúrbios visuais, dá uma lida que isso é importante, né? Os fatores de risco para os problemas visuais, quais são? Então, se você está sabendo, isso já ajuda muito. Aí nós fomos para a acuidade auditiva, né? A parte da audição.
a mesma coisa, tanto que é importante. Uma criança que não escuta, ela não aprende a ler, ela não aprende a escrever, meus amados e minhas amadas. Então nós precisamos perceber que às vezes a falta de aprendizado dessa criança está numa deficiência auditiva, né? Se a gente já fez todos os exames, quando eu descobri a dislexia na Rebeca, eu passei por todos os profissionais. Ah, ela não é cega? Não, ela não é cega, né? Ah, então vamos ver se ela não é surda. E aí foi quando eu descobri que a Rebeca não é surda, mas ela tem uma deficiência auditiva no processamento auditivo central dela, que tudo isso gera o problema da dislexia. Mas isso graças a quem? A uma professora que sentou comigo, olhou nos meus olhos e falou: mãe, ô mãezinha, vamos atrás, vamos ver se essa criança não é cega, vamos ver se ela não é surda, vamos ver se ela não tem um atraso mental. Não foi nenhum médico, porque eu como mãe achava que a minha filha estava perfeita, né? Mas foi um professor com um olhar clínico, um olhar de um médico, mais do que médico, né? Um olhar realmente de amor clínico, é que diagnosticou tudo isso na minha filha, né? Então a gente precisa passar principalmente por essa parte da acuidade auditiva, visual, que eu acho que é de extrema importância para vocês saberem, aprenderem, né, estarem conectados com isso. E aqui ele vai falando, né, os alertas para surdez, a criança de 4 meses, né, o que a gente tem que estar atento se não está acontecendo, a criança de 4 a 5 meses, a criança de 6 meses, de 8 meses, de 8 a 12 meses, de 12 meses, de 2 anos, 3 anos, 5 anos, a idade escolar, né? Então, tudo isso é extremamente importante. A avaliação nutricional, que eu não vou entrar muito a fundo, porque agora no segundo bimestre a professora Rosângela voltando, ela vai trabalhar mais com a parte nutricional, mas eu coloquei alguma coisinha para a gente falar aí sobre essa questão das doenças crônicas, né, como a diabetes, obesidade, hipertensão arterial, doenças cardiovasculares, que estão muito associadas à alimentação dessa criança, né? Então a gente precisa estar de olho nessa alimentação, acompanhar a evolução do estado nutricional dos indivíduos da comunidade escolar é muito importante. Também o programa de saúde na escola faz isso, mas eu, professora, preciso estar vigilante, né? No acompanhamento dessa criança no momento dela se alimentar, porque eu sei que a nutricionista vai acompanhar o cardápio, vai acompanhar, né, todo o processo, né, no olhar nutricional dela. Mas consumir, se essa criança está consumindo de verdade esse alimento, está na mão desse professor, desse educador, para fazer com que ela realmente não desenvolva nenhum tipo de desnutrição, porque a gente sabe que a desnutrição, a subnutrição, né, ou mesmo sobrepeso, a obesidade faz com que haja um atraso no processo de aprendizagem da criança, tá? E aí eu coloquei aqui um perfil nutricional do Brasil e por fim, né, como que tem que ser a visão dessas crianças, como que elas têm que ser estimuladas para essa questão nutricional. É isso, gente. Né? Vamos continuar lendo os materiais, vamos fazendo as atividades. Qualquer dúvida, estou aqui, me coloco à disposição de vocês, tentando fazer o melhor nesse momento de pandemia, tentando fazer com que a gente, como eu disse no vídeo de avaliação, coloque sempre um olhinho no motor do conhecimento para que ele não enferruje, né? E que vocês fiquem em paz, fiquem tranquilas e que no momento certo nós estaremos juntos. Vai o meu abraço virtual. Até a próxima.